Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta quarta-feira. Hoje é dia 16 de outubro e nós estamos aqui porque o Senhor é bom. Amém? Deus te abençoe. Como sempre é uma alegria estar aqui com você. Eu quero te convidar nesta manhã de quarta-feira, neste dia que está começando, a abrir aí a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso de número 11. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos o nosso coração, nós te louvamos de todo o nosso coração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento da tua palavra, prepara o nosso coração como uma boa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje nós temos às 21 horas e 30 minutos, a oração da noite, amém? A oração da noite ao vivo. E eu quero convidar você, para você participar desta oração. Tem sido uma bênção, tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 9, verso de número 11, a epígrafe do texto diz assim: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Está na epígrafe do texto, eu estou lendo aqui vamos ver, Almeida Revista Atualizada. E nós precisamos lembrar que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Concerto que havia, o sacerdote, eles ofereciam sacrifícios no templo e o sumo sacerdote, todo ano, deveria oferecer um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo, como nós vimos ontem. E aqui então ele vai nos mostrar que o sacrifício de Cristo foi uma única, perfeita e por isso definitiva vez. E ele então diz assim no versículo de número 11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Porque você sabe que, como nós lemos, o tabernáculo, todas as ordenanças e todos os rituais, tudo deveria ser seguido nos mínimos detalhes. Mas tudo foi dado por Deus para que o homem fizesse. Então o homem que construiu o tabernáculo, o homem que deveria oferecer sacrifício de bodes, carneiros, anualmente, por exemplo, no dia da expiação, que aliás foi agora, final de semana, para os judeus, e então eles entravam uma vez por ano. Uma vez por ano eles faziam isso. Todo ano era necessário fazer esta expiação pelo pecado do povo, onde era a figura do sumo sacerdote que entrava naquele lugar que nós aprendemos ontem, o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, o lugar mais interno, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e ele só podia entrar no dia da expiação uma vez por ano. E aqui então nós vemos que o que Cristo como sumo sacerdote fez foi entrar no maior e mais perfeito tabernáculo. Porque não é um tabernáculo feito por homens, mas é o próprio céu, é o próprio céu onde está a presença de Deus, aonde Deus está, amém? Então é neste tabernáculo que Deus entrou. E ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você também pudéssemos entrar. Então ele nos dá eterna redenção. O que é isso, pastor? É salvação. E talvez não, e a palavra mais correta, talvez um termo mais correto para que nós possamos entender é que isso faz referência à libertação de escravos. Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado e do mundo, para nos tirar das mãos de Satanás, assim como um dia o Senhor tirou o povo de Israel das mãos de Faraó, que é uma figura de Satanás. Amém? Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Quando fala do sangue, fala do sacrifício, da morte de Cristo, né? Ele entrou no Santo dos Santos, olha, aquele lugar mais interno do tabernáculo, mas não esse tabernáculo que era uma figura
né, uma figura do que é o céu, da presença santa de Deus, não neste feito por mãos humanas, mas no próprio céu, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Que é isso que eu acabei de falar, né? A salvação, nos dando fazendo com que nós, aqueles que creem, sejam livres da escravidão do pecado. Aqui também ele fala sobre bodes e bezerros, e uma das figuras que nós temos aqui é aquela que muitos ouvem falar, o novilho vermelho, né? Que as cinzas dele deveriam ser guardadas, e você sabe que as cinzas de um novilho vermelho ou vermelha, né? Ela serviria para muito tempo, para muitos anos, séculos até, porque apenas uma pequena quantidade era usada. Era usada para purificar aqueles que foram contaminados, que estavam em pecados, os profanos, como diz agora a própria palavra que entrou no Santo dos Santos, obtendo aqui a eterna salvação. E ele então diz aqui no versículo 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, então aqui a novilha vermelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, os contaminados então são os pecadores, aqueles que são profanos, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Ele se ofereceu, amados, e é isso nós entendemos quando Jesus ele está para ser preso, e ele diz assim, olha, se eu quisesse eu poderia chamar e pedir ao meu Pai, ele enviaria legiões de anjos para me resgatar, para me defender, para me proteger, mas eu vim para isso, eu vim para morrer na cruz, para trazer a salvação para o homem, para reconciliar o homem com Deus. Então aqui diz que ele se ofereceu a si mesmo, até diferente dos próprios animais, dos novilhos, aqui, dos bodes, dos carneiros, que eram levados ao templo, porque eles eram levados de forma involuntária, mas Cristo ele foi de forma voluntária. E ele diz aqui, e usa uma palavra tremenda, sem mácula. Sem mácula, amados, significa que é um sacrifício aceitável. Porque os animais que eram oferecidos no templo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não poderiam ter mancha, defeito, não poderiam estar doentes, não poderiam ter sofrido algum acidente, ter ficado com alguma marca, não podia nada, tinha que ser perfeito. Então quando diz sem mácula é porque ele foi aceitável, foi um sacrifício aceitável, perfeito diante de Deus. Ele então diz aqui, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Lembra que nós aprendemos ontem sobre isso? Que o sangue de novilhos, de bodes, eles não podiam purificar a consciência do homem. Era só uma purificação externa, não interna, mas o sangue de Jesus, ele purifica a ponto de nos fazer novas criaturas. Uma transformação, uma mudança interna. Que coisa tremenda, amados. E ele diz aqui, purificar a nossa consciência de obras mortas. Pastor, o que é obras mortas? Obras mortas é o seguinte, todos que estão mortos no pecado, ou seja, não tem Jesus, ele pode fazer as melhores e maiores obras, mas essas obras não têm valor nenhum, porque eles estão mortos no pecado. Então uma obra que é feita por quem está morto no pecado não tem valor, porque esta obra não pode trazer a salvação, não pode prover salvação, não pode fazer com que essa pessoa seja aceita diante de Deus, a sua vida seja aceita, seja aceitável, o seu sacrifício de obra seja aceitável, porque só o sacrifício de Cristo nos purifica do pecado. Só o sacrifício de Cristo, quando nós nos arrependemos e cremos nele, nos reconcilia com o Pai. Amém? Por isso mesmo, versículo 15, ele é o mediador de uma nova ou da nova aliança. Já falamos sobre isso. Até citamos 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, dizendo que Cristo é o mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amados, é interessante isso,
Porque no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele oferecia no Santo dos Santos, ele levava lá o sangue para expiar os pecados dele e do povo, e essa expiação ela era retroativa, era a respeito de não era dos pecados que seriam cometidos, mas dos pecados que foram cometidos. Então o sacrifício de Cristo, ele é retroativo, inclusive no Antigo Testamento, para aqueles que acreditavam e criam na vinda do Messias, o Salvador. Amém? Versículo 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Amados, uma aliança é um testamento. Um testamento é uma aliança. Por isso que algumas Bíblias e alguns conhecem como Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, é a mesma coisa. E ela só tem valor com a morte do autor do testamento. Enquanto o autor do testamento está vivo, esse testamento não tem valor nenhum, não tem força de lei. Mas quando ele morre, tudo aquilo que era promessa, olha que tremendo, se torna realidade. Então a Bíblia, as promessas da Bíblia que se cumprem em Cristo se tornam realidade na nossa vida, porque quando ele morre, ele é o autor do testamento. Então quando ele morre, o que era promessa se torna realidade. Oh, querido, a palavra de Deus é extraordinária, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Toda aliança, amados, ela é feita com sangue, tá? Toda aliança, ela tem um envolvimento de sangue, porque é ela que sela a aliança. Então o sangue sela a aliança, ratifica a aliança. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, então ele desce do Monte Sinai e proclama todos os mandamentos e lei ao povo. Ele então, após proclamar e o povo concordar, e o povo, vamos colocar assim, dizer amém, o que ele faz? Ele toma sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e ele asperge, ou seja, ele passa respingando, vou usar esse termo, tá? Não só o próprio livro, ou as tábuas da lei, mas como também sobre todo o povo, declarando há uma aliança que está sendo estabelecida aqui. E ela é sancionada, ratificada, selada com sangue, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então a antiga aliança também foi sancionada com sangue, a nova aliança também é sancionada com sangue, o de Cristo, derramado na cruz. Então ele diz no versículo 20... até o 21 e 22, e daí nós terminamos. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então tudo aquilo que Deus disse que Moisés deveria levantar, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, tudo aquilo também foi aspergido com esse mesmo sangue da aliança, dessa aliança que foi estabelecida naquele momento. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Por que todas as coisas? Porque também se usa para purificação. Na antiga aliança, a água, o incenso e o fogo, tá? Purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Então não há o perdão, não há o pagamento pela dívida, que significa isso. Então, sem sangue não há o pagamento da dívida, não há o perdão dos pecados. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, a cada família aqui representada, com paz, com alegria, com saúde, com amor, com reconciliação. E nós queremos declarar sobre a tua vida e a tua casa o nome santo de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus, para que ele traga para a tua vida e para a tua casa salvação, cura, milagres, libertação, para que ele possa operar na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus, estendendo a sua mão poderosa por meio de sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, eu aguardo você hoje na oração da noite ao vivo, amém? E você também não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.